Nós queremos dar as boas-vindas a cada pessoa presente conosco nesse início de mais um encontro do ciclo aberto à ESAP. A ESAP, Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade aplicada a projetos. Pois estamos iniciando a programação do ano de 2025 com muita alegria. Também aproveitamos avisar que a equipe organizadora, né, desse ciclo de encontros online está preparando com muito carinho uma programação especial para o ano de 2025. Estamos no exato momento no 31º encontro, né? E é assim, aproveitamos também para dar as boas-vindas a quem não está conosco online nesse momento, mas tem a oportunidade de assistir, né, a parte gravada, a primeira parte gravada desse encontro em alguma outra ocasião. Me apresentando rapidamente, Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, e também do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, aqui da Escola de Engenharia da UFMG. Esse projeto, o Ciclo Aberto WhatsApp, ele nasceu em 2021. É um projeto de extensão universitária, ou seja, um trabalho voluntário de todos e todas envolvidos. E é uma grande satisfação, como comentamos, receber, né, no encontro mensal, palestrantes convidados com as mais diversas experiências, né, em vários campos do conhecimento, sejam pessoas da academia, da sociedade civil, organização de movimentos, né, ONGs no caso, organização da sociedade civil, profissionais liberais, de várias regiões do Brasil. Em tela, é possível vocês visualizarem os principais objetivos desse nosso projeto, do Ciclo Aberto ESAP, que vem se consolidando como um espaço de interação da comunidade acadêmica com os demais setores da sociedade. Então, a gente sempre procura trazer temáticas ligadas, não é, à sustentabilidade, na realidade brasileira e contexto internacional, procurando trazer casos práticos, estudos de caso, né, exitosos nas mais variáveis frentes de ação e também, não é, produzir conteúdo audiovisual original atualizado. Rapidamente, a equipe, né, que está nos bastidores e que contribui para a continuidade desse projeto, então são professores, professoras de algumas instituições diferentes. A gente destaca aqui a presença do Lindomar Gonçalves, professor da Universidade Federal de Itajubá, que está com a gente desde o início do projeto. Também destacamos a presença do Nelson Pedroso, que é presidente da GDS, Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, uma organização da sociedade civil que atua há muitas décadas fortemente na região metropolitana de São Paulo. Aproveito também destacar, não é, que esse projeto tem conta com a participação de alunas e alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e assim a gente segue em frente. Vale resgatar o último encontro realizado no ano de 2024, que foi em novembro de 2024, que teve por tema Avaliação de Ciclo de Vida, ACV, em apoio à inovação sustentável. Fomos presenteados com esse tema e uma discussão riquíssima, né, do nosso convidado, o professor Diego Medeiros, lá na Universidade Federal do Maranhão, um grande especialista, né, na aplicação da ACV, e contamos com Manuela Guimarães, mestranda aqui do nosso programa. Na época, no momento, ela já realizou a defesa da dissertação de mestrado dela conosco. Vale a pena conferir, né, no nosso canal no YouTube, que vocês podem identificar ali no QR Code acima, tanto a parte gravada do nosso encontro de novembro, quanto todos os demais encontros anteriores. Então, a gente dispõe lá de um acervo de mais de 30 vídeos sobre os mais variados temas que são de genuíno interesse, não é, da sociedade como um todo. Como sempre, desde o primeiro encontro, a gente já anuncia, né, o tema e os convidados do encontro do mês seguinte. Então, 23 de abril, cada um de vocês, convidado, convidada, para participar conosco com esse tema Contribuições à Sociedade Civil Organizada rumo à universalização do saneamento. Teremos o André Horta,
como responsável, né, por desenvolver o tema central. Ele, na atual gestão da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS-MG, aqui do estado de Minas Gerais, ele está na presidência, né, da associação aqui em Minas, na atual gestão. E poderá partilhar conosco muito da sua experiência, que desde jovem, muito atuante na área de saneamento. E teremos como também convidado, comentarista, o Diego Sena, que ele é um doutorando aqui no programa, no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Vale destacar, e eu não comentei no início, né, a importância da parceria com ONGs, né? Então a gente conta aí com a GDS, presidida pelo Nelson Pedroso, com a Catalisa, presidida pelo Gilson Lima, e nesse momento, de um modo muito rápido, a gente vem se mobilizando, divulgando para participar do 33º Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que vai ocorrer em Brasília, nos dias 25 a 28 de maio. Estaremos lá, né? Esse evento é um evento muito conhecido nacionalmente, não é? O principal evento aí na área de engenharia sanitária e ambiental, que a cada 2 anos ocorre em alguma região do Brasil, e que é acompanhado também de uma feira muito grande, não é? A Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental. Então, existe uma parte comercial, digamos assim, ligada a essa feira, e uma parte técnica, técnico-científica, com apresentação e discussão de trabalhos, de estudos. Finalmente, conforme divulgado, estamos no presente encontro com o tema Educação em Saúde Ambiental, que foi um tema proposto e alinhado pelo nosso convidado, responsável aqui pela apresentação, né, do tema central, que é o Bonfilio Alves Ferreira. Bonfilio, um parceiro realmente bastante histórico, principalmente da GDS, também da Catalisa. Bem, Bonfilio é um advogado ambientalista e urbanista, não é? Que atua há mais de 30 anos aí defendendo a causa, as questões ambientais, com uma vasta experiência. É presidente do Instituto IPEH, não é? Que é o Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana. Agradecido, Bonfilio, pela sua presença, é uma grande alegria tê-lo de volta conosco, agora, né, como palestrante, e como comentarista, o Carlos Pinheiros. Então, Carlos Pinheiros, na verdade, escritor, poeta, ambientalista, envolvido há muitas décadas pelo estado de São Paulo, várias regiões em movimentos sociais, movimentos ambientais, com destaque agora, não é, para o movimento coletivo afro-caipira, não é? Enfim, na verdade, o mini currículo dos nossos convidados, do Bonfilho e do Carlos, foram disponibilizados, não é? Junto com o material de divulgação do próprio evento, vocês podem consultar. E ao passar, daqui a pouco eu vou passar a palavra, né? Vocês poderão, no momento também, se quiserem, se desejarem, Bonfilho, depois, logo mais à frente, o Carlos, fazer uma breve autoapresentação, tá? Então, é um tema realmente de uma abordagem inovadora em termos de educação ambiental, né? Muito se fala de educação ambiental e agora educação em saúde ambiental. Para quem está vindo pela primeira vez ao nosso encontro, né, a dinâmica, estamos nesse breve momento de abertura, de boas-vindas, né? Então, daqui a instantes eu passo a palavra para o nosso convidado Bonfilio, que vai fazer a sua explanação sem interrupção, durante, né, um tempo aproximado de 30 minutos. Na sequência, eu vou passar a palavra para o nosso comentarista, o Carlos, que vai contar com um tempo em torno de 10 minutos para tecer suas contribuições. A gente vai finalizar ao final da fala do Carlos, a primeira parte do encontro, que é gravada. Intencionalmente, nós não gravaremos a segunda parte do encontro, que a intenção é ficarmos totalmente à vontade para interação com o público. Então, Bonfilho, Carlos e eu ficaremos aqui, né, aguardando, enfim, manifestações, contribuições, perguntas do público e, normalmente, um bate-papo extremamente rico, uma discussão extremamente rica. Ao final, eu procuro, modestamente, fazer uma breve síntese de fechamento.
venho usando já, né, há muito tempo essa letra do alfabeto grego, né, que é um símbolo utilizado como símbolo do infinito, no sentido de destacar o convite para que a gente possa estar presente no aqui e no agora, né, com qualidade de presença, com atenção, com concentração. Estamos num ambiente virtual que também nos convida à dispersão, então vamos evitar, né, nos dispersar com nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro. O que existe de real e concreto é o aqui e o agora. Que possamos fluir do melhor modo possível nesse nosso encontro. Nesse momento, eu vou parar, né, o compartilhamento da tela e passo a palavra para o Bonfilho. Bonfilho, fique à vontade. Você se sente à vontade para estar compartilhando sua tela com material de apresentação? Perfeito. Ah, Sua tela está sendo compartilhada, Bonfilho. Falta colocar no modo apresentação. Eu peço a todos e todas que mantenham os microfones desligados, não é? Agora você tirou o compartilhamento, Bonfilho. Então, né, a gente vai deixar o microfone realmente no mudo, não é? E somente aí o Bonfilho vai ficar com... Novamente você eu retirou. tô, Sem estou aqui problema, questões localizando técnicas a... que acontecem. A gente tinha Correto. testado antes, mas na hora é sempre assim. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, O filho, ele não está em modo apresentação, né? Como aquele momento que a gente ele não testou entrou? antes. Não Tá, entrou? tá no modo não compartilhado, né? Se você colocar o modo de compartilhamento do material, Passado. Ele, para mim, aqui aparece como compartilhando. você optou por compartilhar a tela cheia ou janela? O que que você escolheu? Por janela. Foi janela, talvez seja por isso, enfim. Vamos... Apareceu aí? Não, então, a tela está compartilhada, mas não está no modo apresentação, né? Ah, no modo apresentação. A Ok. gente consegue visualizar ali os demais slides futuros. Questões técnicas que acontecem. Enquanto Vamos isso, lá. o público vai ingressando. A palhetinha aqui está em cima. Ah, Sua tela está compartilhada. Ali nos bastidores a gente conseguiu. Você compartilhou de imediato, lembra, né? Mas acontece, está tudo certo. vamos ver o que aconteceu aqui. Eu não estou conseguindo resolver. A palheta fica em cima do modo de você conseguir fazer a transformação. Ela Ali entra no modo embaixo. apresentação. Experimenta a tela cheia, bom filho. Compartilhar com tela cheia, por gentileza. Tá, entra aqui. E aí o que aparecer na sua tela, né, na sua única tela aberta, aí é o que nós aqui visualizaremos. Está aparecendo sua pasta, aparentemente, né, pessoal? Aparecendo uma pasta. Pois é. Agora que você vai abrir o arquivo. E você tem tanta prática com tudo isso, né, bom filho? Incrível, né? Tinha dado muito certo aquela hora e agora... Aham. Vamos fazer mais uma tentativa. Vamos lá. Deixa eu A ver gente como está agradece a aqui. compreensão do público. E olha, a sala está cheia, hein? Isso é muito bom.
Como eu anunciei no início, pessoal, a segunda parte do encontro vai estar aberta aí à interação, né, com o público. Então, vocês podem guardar, anotar suas perguntas, suas contribuições. Vai ser realmente muito rico, né? Esse nosso bate-papo informal, né, Vê se ele ali. entrou agora, Eduardo. Então, entrou, mas não no modo apresentação. É possível, se você mudar ali a Ah, não, tela. agora a palheta não está em cima. Isso, agora vai. Perfeito, perfeito. Pronto, Impasse superado. Bom, filho, siga em frente. Agradecido, hein? vamos lá. Bom, em primeiro lugar, agradecer imensamente, né, o convite. Na verdade, em outra oportunidade, houve também, né, o convite, mas acabou não sendo possível a minha participação por outros compromissos. Mas é uma iniciativa que eu prezo muito, né, não só pela trajetória que nós temos, né, professor Eduardo, professor Nelson, professor Carlos, professor Lindomar Matias, as pessoas de vocês, eu saúdo a todos os presentes e todos os pesquisadores que fazem parte aí do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais e das universidades e instituições parceiras. É sempre muito bom, né, poder dialogar a respeito desses temas que a sociedade ainda não tem esse hábito, né, de trazer essas questões como uma questão prioritária, né? As questões ambientais, por mais que se tenha em mídia, propaganda e até ganhou aí, né, falas mundiais a respeito, mas no chão de fábrica, que é aqui na base da sociedade, a gente não vê o necessário engajamento. Então, esse espaço é fundamental para isso, para que a gente consiga vencer esses desafios. Eu, como você já apresentou, Eduardo, venho do mundo jurídico, né, há 35 anos, advogado. Também tive uma inserção muito forte como cidadão nas questões de controle social participativo, desde a participação de conselho de saúde, conferência de saúde, conselho de meio ambiente, conferência de meio ambiente, conselho da cidade, conferência da cidade. E também passei pelo setor público, tendo atuado em cargo de primeiro escalão em 3 municípios, Guarulhos, Francisco Morato e Caieiras. Esses 2 últimos municípios eu atuei como secretário municipal de meio ambiente, então tive aí pelo menos uns 12 anos em cargo de primeiro escalão. E os meus 2 últimos anos, antes da pandemia, eu passei pela gestão e coordenador do consórcio intermunicipal dos municípios aqui da bacia do Rio Juqueri. Então, a gente acabou juntando aí essa experiência de vida nesses debates, né, muito fortes sobre esses temas todos relacionados à educação, principalmente. Mas a minha atuação também ela é colocada no terceiro setor, né, já vem lá de trás de outras organizações, mas nos últimos 20 anos, pelo menos, dirigindo o Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana, o Instituto IP, onde a gente fez várias iniciativas na área de educação ambiental, e aqui vocês estão vendo um, um print, né? A primeira cartilha de educação ambiental voltada para reciclagem está registrada na Biblioteca Nacional há 30 anos, já caiu em domínio público, na verdade já há 33 anos. Foi uma criação minha, junto com artistas, com poetas, viu, Carlos? Aqui a gente também tem um envolvimento muito grande. Eu, nas horas vagas, faço poesia também, viu? Acredito que agora arrume algum tempo mais para me dedicar à poesia. O projeto Chão Verde Terra Firme é o primeiro projeto dedicado à conservação do solo. Acho que, por enquanto, foi um dos poucos, talvez o único, nas escolas brasileiras, né? O projeto Juca Vivo é um projeto extraordinário de mobilização de educação e mobilização da sociedade para colocar na pauta de prioridade o saneamento. E essa tartaruguinha é o ícone do
projeto pensa de educação em saúde ambiental. Aqui, está um pouco lento aqui, mas está passando, vamos lá. Aqui uma breve síntese dessa trajetória, né? Em 83 eu já me envolvi com o Conselho Comunitário de Saúde e desenvolveu a primeira experiência de saúde, em educação em saúde, mobilização pela saúde antes do SUS. Então é um conselho que foi o primeiro conselho de saúde do Brasil e passou a discutir a questão da descentralização da saúde, a questão da integração da saúde. Daí a gente somou com a Associação Acorda Maripa e mais 8 organizações, formando aí um pool, né, de entidades do movimento cultural, comunitário e ecológico, e gerou a Carta do Vale do Rio do Peri da Serra da Cantareira, em 1989, que permitiu que esse documento orientasse as nossas ações até hoje. Né? Quando a gente fala de parques lineares, né, defendendo os parques lineares, já estava escrito lá nesse documento que nós elaboramos a 10 mãos, vamos dizer assim, e levamos para a ECO 92 para defender essas teses. Eu fui relator do Tratado de Ética, participei também da relatoria do Tratado de Água Doce com o Mário César, que é da nossa região aqui, do Acorda-Maripa, e hoje integra o IP também, e também colaborei com o Tratado de Educação Ambiental. Bom, falando do nosso desafio, né, por que falar em educação em saúde ambiental? Vocês viram que a gente veio falando, né, de educação ambiental esses anos todos, né? A Lei Federal de Educação Ambiental é de 1999, mas a gente percebeu que, após esse mergulho, né, nas práticas de educação ambiental e a gente observar e medir os resultados, a gente notou que essa energia não surtiu o efeito de ficar, né? Você entregar a competência, você levar as pessoas a participarem de atividades, mas a curva de esquecimento foi muito rápido e o esforço, né? O investimento para a mobilização, para a sensibilização, ele não foi suficiente para evitar, por exemplo, a repetição dessas tragédias, né? Falo assim, mudanças climáticas, e a primeira região que identificou os efeitos das mudanças climáticas foi a nossa região aqui, já desde 1986, 1987 até hoje, essas inundações se repetem recorrentemente, né? Então, a nossa região aqui deu testemunho muito forte do que são esses efeitos das mudanças climáticas e, por isso, o Chão Verde Terra Firme fez muito sentido aqui nas escolas. E hoje nós temos todos os municípios implantando parques lineares aqui na região. Os parques lineares e a proteção das várzeas está inserida nos planos diretores por conta deste programa de educação ambiental, que foi um financiamento, inclusive, do FEIDRO lá atrás, que deu esse resultado todo e permitiu a revisão do plano de macro-drenagem, permitiu os investimentos em saneamento. São mais de 3 bilhões em investimento aqui na região. E a ecologia humana, para sintetizar o conceito, né, ela trabalha com o olhar para a qualidade das águas, né, e as consequências que isso tem na saúde humana, por exemplo. Mas aí não é só a qualidade das águas, é a qualidade do solo, é a importância do equilíbrio ecológico em função de tudo isso, né? Então, os rios vivos equivalem a cidades saudáveis. Quando os rios estão mortos, a cidade também está doente. Aqui um exemplo de uma intervenção poética, né? Um poeta nosso aqui da região, quando nós realizamos o lançamento desse projeto, ele fez esse poema que, com lirismo, trabalha essa relação com o rio. Aqui a gente traz um exemplo, né, das ações de intervenção que nós realizamos. Aqui foi uma parceria com a SOS Mata Atlântica, em que nós tínhamos uma maleta para fazer análise da qualidade de água do rio. Os jovens, né, os estudantes iam até a beirada dos rios para coletar, rios córregos, nascentes, para coletar amostras de água, e ali, com essa tecnologia japonesa, na época, nós fazíamos uma análise da qualidade das águas, né? Esse que está com o megafone, por sinal, é meu filho, tinha na época aí em torno de 15 anos, né? Hoje tem 38 anos, para vocês terem uma ideia do tempo que já passou, né? É a escola dele nas ruas da cidade fazendo a campanha de sensibilização.
Bom, falando de saúde ambiental, o mais curioso, gente, que ninguém se dá conta, eu pelo menos eu nunca notei uma ênfase nisso, né? O artigo 225 da Constituição, que seria o capítulo de meio ambiente, no fundo, ele traz, logo de cara, né, no caput do artigo, na cabeça do artigo, ele traz muito claro que a sadia qualidade de vida é uma consequência do equilíbrio ecológico, ou seja, este é um capítulo de saúde, né? É o principal capítulo de saúde da nossa Constituição, né? Depois nós teremos o capítulo do SUS, mas é aqui que, de verdade, a gente vai conseguir entender que o meio ambiente desequilibrado é sinônimo de morbidade, doença, morte e assim por diante. Desastre, né? Como aqui vocês veem. Vejam o desafio de se falar só em educação ambiental, né? Educação ambiental trabalha tudo isso, né? Essa temática nas escolas, nas universidades, né? Mas vejam a quantidade de conceitos que tem, né? São uma sopa de letrinhas na prática, né? Uma sopa de letrinhas. E quando a gente vem aqui na mais recente alteração da Lei de Educação Ambiental, que é a Lei 14.926, que é de julho do ano passado, portanto não tem nem um ano, ela trouxe a obrigatoriedade das escolas tratarem desse tema, os efeitos e os impactos das mudanças climáticas, né? Vejam o desafio quando a gente fala de educação ambiental e traz essa sopa de letrinhas para dentro da escola. E aí nós precisamos que a resiliência não seja só um conceito, a adaptação não seja só um conceito, a mitigação não seja só um conceito, a governança para as cidades sustentáveis, inteligentes e saudáveis não pode ser só uma competência, um conhecimento. Precisa ser uma atitude, uma habilidade. Quais são as práticas? Quais são as boas práticas que nós podemos aprender, copiar, repetir e multiplicar na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa cidade e no nosso estado, no nosso país, né? Então, a gente entendeu que era preciso aproximar o tema, o que chega mais perto das pessoas. A educação ambiental, trazendo esses conceitos todos, chega perto né, dos nossos interlocutores, dos nossos alunos, da nossa comunidade, daqueles que nos ouvem através da comunicação, né, daqueles que nos leem, daqueles que convivem. Não, é necessário que a gente fale de saúde e de saúde ambiental. Porque o tema saúde fala da vida da pessoa, né? Saúde e vida é a mesma coisa. Então, é muito mais próximo da vida das pessoas. Então, a gente pode continuar falando disso, mas antes a gente vai falar de saúde, né? E vejam o quanto é desafiador, né? Os riscos associados aos efeitos das mudanças climáticas. A gente pode até questionar quanto é que o ser humano tem de contribuição nisso, né? A indústria, enfim, a economia. A gente pode até discutir, mas que existe um fenômeno que tem efeitos desastrosos, né? Que tem situações extremas, né? Ora seca, ora chuva extrema, né? Ora tempestades muito ruidosas, que a nossa infraestrutura não está preparada para isso. Então, é muito desafiador, né? Então, são vários itens de segurança e de saúde que afetam a saúde que precisam ser considerados. E imagina, né, subindo de fato como está subindo esta situação climática, né, essa situação de calor extremo, aumenta também a despesa, seja do setor privado, seja do setor público, né? Então, é desafiador. Por isso que a gente resolveu resgatar o conceito de saúde, que ficou perdido também, né? Então, muitas coisas vão se perdendo ao longo do caminho, ao longo da jornada da vida das pessoas, das comunidades e dos países, né? E um conceito que se perdeu por conta de um mercado, o mercado da doença, né? O seguro, entre aspas, saúde, que é o seguro-doença, né? Tem vários tipos de seguros. Passou-se a não trabalhar mais o conceito de proteção. E vejam que a Organização Mundial de Saúde, ela define muito claro que saúde não é
só hospital, né? Não é somente a ausência de afecções e enfermidades. Saúde é tudo que vem antes do hospital. Isso é saúde. O resto é doença, né? Então, nós até temos na legislação, inclusive quando a gente fala em saúde ambiental, a gente lembra muito da saúde do trabalhador, né? Que tem uma legislação desse tamanho aqui, né? Uma literatura gigantesca. Daqui a pouco eu mostro o livro para vocês verem o tamanho da literatura. Mas ele fala da prevenção para dentro do risco ao acidente e à doença do trabalho, né? Ele também não enfoca a proteção. O conceito de proteção ficou, então, esquecido, né? Ele ficou numa situação de esquecimento e a gente precisa resgatar ele para falar de saúde ambiental, trazer ele para perto das pessoas. E esse é o conceito de saúde, né? Que é, como eu disse, tudo que está antes do hospital. O que já está do hospital para dentro, né? Da prevenção para dentro do tratamento da doença, já estamos falando já da situação de risco e de doença. E vejam vocês, né? O que a gente está falando aqui são dos eixos de cultura de paz, são princípios, né? Ética, equilíbrio ecológico, proteção à saúde, educação, comunicação de risco, saneamento básico, cidadania, segurança e felicidade, né? E hoje está relegado a um tema de poesia, né? Quando, na verdade, já tem até um país do mundo que não usa mais o PIB, usa o FIB para medir o estado, né, real de saúde das pessoas, né, que é a felicidade. A questão também metodológica da educação é preciso a gente trabalhar com esse desafio. Então, a saúde ambiental possibilita que a gente também possa trabalhar com recursos da simplicidade, da ludicidade, da amistosidade temática, da modicidade teórica e motivadora à experimentação, à fenomenologia, né? Então, o que a gente vai tratar aqui são de fenômenos, né? Não precisa ter grandes estudos, grandes evidências e comprovações científicas, que a gente vai trabalhar com a simplicidade, com fenômenos que ajudam a ativar de maneira continuada o engajamento das pessoas. E vejam, eu falei do esquecimento, né? A gente vai encontrar em várias escrituras essa necessidade de lembrança, né? Vai encontrar lá na cultura asiática, né? Milenar, japonesa, asiática, vai encontrar na nossa cultura judaico-cristã, que eu trouxe aqui por estarmos dentro da cultura ocidental judaico-cristã, com mais evidência, né? Lógico que tem várias outras correntes que nos acompanham aqui no mundo ocidental, mas eu trouxe aqui um exemplo, né? Se nós esquecemos das palavras do nosso Senhor Deus, né? Que dirá do básico, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho, dentro desse campo da simplicidade. Então, lá em Deuteronômio 6.8, a gente vê isso muito claro, né? A importância das lembranças, né? Da gente ter dicas, né? O tempo todo para lembrar. E aí a gente já vai aqui dar um en passant nessas dicas, né? Nesses lembretes que foi essa proposta, né? Esse projeto que a gente construiu a partir de 2015, com a minha passagem como secretário de Meio Ambiente aqui de Caieiras, para conseguir atingir mais as pessoas, né? Porque quando a gente tentava orientar as pessoas a respeito de por que a lei impedia, né, a supressão de uma árvore, porque não havia motivo, né, para a supressão da árvore, a árvore estava saudável, as pessoas queriam remover a árvore de qualquer maneira, porque cai folha, dá trabalho para varrer. Então a gente chegou à conclusão que a gente tinha que mudar o discurso, mudar a narrativa, né? Daí que a gente veio para essa ideia da saúde, para justificar para que serve uma árvore, né? E daí, vamos começar do começo, né? Qual é o primeiro lembrete, né? Dentro dessa simplicidade, de trazer o tema da saúde para dentro da temática de educar para essa consciência ambiental, né? Qual é a questão mais importante, né, para ter vida no planeta, para que a gente tenha vida? 70% em média do nosso corpo é água. Mas pesquisando, o que a gente descobriu também, né? Que 35% das internações hospitalares, em média, se devem a algum grau de desidratação, gente. Vocês acreditam nisso?
Não é impressionante uma coisa dessa, né? Então, a gente entendeu que não dá para falar de meio ambiente para as pessoas, de educação ambiental, se elas não entenderem essa relação da água com a vida e com o equilíbrio ecológico do próprio corpo dela, né? Então, a água boa, a água limpa, preservar a água, daí, para né? Para que eu vou recuperar um rio? Para que eu vou me preocupar com o saneamento? Poxa, porque eu preciso da água. A água é fundamental para a minha saúde, não é para o meio ambiente só, né? Essa coisa que fica longe, né? Meio ambiente, ecologia, está longe. Não, a água e a saúde está perto de mim, né? Então, a ideia basiquinha do Pensa, a gente vai apresentar aqui 5 insights que têm a ver com o sistema de defesa, o sistema imunológico, a proteção à saúde. São 5 insights básicos de estruturação do sistema de defesa humano e que tem a ver com o sistema de defesa na natureza como um todo, né? Todos os seres vivos, inclusive plantas. E depois a gente vai passar rapidamente as lâminas também, só para ter esse insight aqui do que nós estamos falando de sensibilizar sobre saúde ambiental. Então, o segundo insight nessa linha desses 5 é, por absurdo que pareça, né? Poxa, respira, né? Como é que é isso? Respira. Ué, se o primeiro é hidratação, o segundo é oxigenação. Todo mundo sabe, conhece as histórias, né, dos grandes mestres inspirados da história da humanidade que chegaram a viver mais de 30 dias, até 40 dias, só com hidratação e respiração. Lógico, com treinamento para isso, né? São mestres em yoga, mestres nesta ciência de respirar bem. Mas a gente não precisa ser mestre, né? Um músico, um poeta, né, um professor de educação física pode orientar como respirar melhor, né? Então, a violência é um dos grandes problemas da sociedade hoje. E a gente sabe que pessoas com desidratação crônica e também com situações que não têm uma boa cultura respiratória, a resposta nunca é inteligente. Então, há uma tendência muito grande de ter uma explosão violenta, né? Então, boa parte da violência doméstica, da violência no trânsito, da violência gratuita e das desinteligências tem a ver com esses 2 primeiros insights, gente. Então, vamos, né? Cuidai-vos uns aos outros, vamos cuidar desse aspecto. Aqui eu já vou passar mais rápido, que é muito chovendo molhado, mas é um lembrete básico, que é colorir o prato, né? Que é alimentação balanceada. Todo mundo já sabe, mas vamos lembrar, né? Lembrete. Outro insight, todo mundo já sabe, mas vamos lembrar, que é o movimento. O corpo não foi feito para ficar parado, né? É importante que a gente se movimente. Vocês percebem que debaixo de todos esses insights tem conhece-te a ti mesmo, cure-se. Porque não tem uma receita pronta para ninguém, gente. A gente tem que saber qual que é a quantidade de água, a quantidade de exercício, o tipo de alimento, a quantidade de alimento, enfim, a qualidade do sono que você quer, a quantidade do sono. Cada pessoa tem o seu, tem o seu registro, tem a sua maneira de ser, né? Então, se você trabalha bem esses 4 primeiros insights, você vai dormir melhor. Dormindo melhor, o seu sistema imunológico termina de se estruturar. Lógico, tem vários fatores para dormir melhor, né? É a qualidade da cama, do travesseiro, é a limpeza do quarto, é também, às vezes, a companhia. E também é importante a atitude, né? Quando a gente vai para a cama, a gente não leva os problemas, é melhor não levar o celular. Aconselho que não leve, por fatores sinérgicos também, que causam doenças, né? Que abalam o nosso sistema imunológico. Então, a cama é para dormir, né? Então, quanto melhor for o conforto desse lugar, melhor também para o sistema imunológico. A gente vai passar rapidamente por 5 insights agora, que são insights de valores. De novo, não adianta falar de educação ambiental dentro da sala de aula se as crianças estão desidratadas, gente. Não adianta, né? Não adianta falar de educação ambiental se a frequência respiratória delas, da educação para respirar bem, né?
ter uma boa frequência respiratória não existe, né? Então, a capacidade de assimilar conhecimento, competências, vai estar prejudicada, né? Então, a gente trata de valores depois que tratou do corpo, depois que se cuidou, né? E também ajudou os outros a se cuidar. Tempo, né? Não precisa nem falar disso, né? Mas a gente, nas oficinas, trabalha isso, tem dinâmicas para trabalhar isso. Todos os insights têm dinâmicas, né? Quando a gente leva para as empresas, leva para as escolas, leva para as prefeituras, a gente leva junto com as dinâmicas, com as vivências. Lembram que eu disse que é tudo fenomenológico, né? Claro, a gente pode procurar centenas, né? Tem mais de 3.000 teses de mestrado, doutorado, artigos científicos que falam de tudo isso que a gente está falando aqui, comprovando, validando, né? Mas não é o caso, porque isso aqui é tudo vivencial. Tem uma, dentro da poesia, viu, Carlos? Olha que coisa legal aqui. Eu procurei fazer uma paráfrase da, de João 15, né? Em que ele passa o testemunho de Jesus, né? O testemunho da vida dele com Jesus e dos ensinamentos de Jesus. E aqui eu troquei o amai-vos por cuidai-vos uns aos outros, assim como eu vos cuidei. E foi o que nosso mestre, né, Jesus, fez o tempo todo, foi cuidar de pessoas, né, o tempo todo. E é importante trabalhar com esse conceito do cuidado, que ele é muito pedagógico, ele é muito claro, né, ele é uma ação, uma atitude, né? E também é importante lembrar do valor amor, amor, sentimento, amor, afetividade, né? Amor também na plenitude da realização dos nossos anseios também de sexualidade. E isso é muito importante para o equilíbrio ecológico, claro, né? Sem isso também a gente não tem equilíbrio. O oitavo insight vai tratar da questão da alegria, né? Que também estão em todas as escrituras que a gente for procurar, sejam elas asiáticas ou as nossas ocidentais, né? Nós vamos encontrar também esse ensinamento da importância da alegria, né? A cultura de paz também é um valor extraordinário. Lá no começo eu comentei os eixos, né? Mas a gente pode experimentar essa cultura de paz, né? Com a meditação, com a postura, né? Que a gente pode ter perante a situação da vida que a gente passa, né? A postura de estar aberto a aprender e a aprender o tempo todo. Talvez seja essa a nossa missão, né? A missão de todos na vida. E aqui, um exercício, um último valor, que é o faça pausa, né? Eu falei de meditação. E a fenomenologia do faça pausa, explicar como é que é isso, faça pausa, né? Pausas curtinhas, né? Parar para tomar um café, parar para caminhar com o cachorro, parar para... Eu digo, até brinco, né? Caminhar com o cachorro, o nosso corpo é como se fosse um cachorro. A gente, às vezes, tem que levar ele para passear, porque a nossa mente, ela sofre sequestros, né? Hoje, todo mundo sabe que é sequestro emocional, por vários motivos, né? E aí, ela surra o corpo como se fosse um cavalo para andar, né? Vai, 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 e às vezes o corpo fala, não, não posso, preciso descansar, preciso beber água, preciso ir no banheiro, preciso comer, preciso dormir, e nós estamos ali, né? Surrando o corpo como se fosse um cavalo. E é importante fazer pausas, então, né? E aí a música, ela de maneira sublime, a lição que nos ensina a importância das pausas. Porque se eu perguntar para vocês, o que que faz a música, né? O que que gera a música? Gente, é a pausa, né? Entre uma nota musical e outra, existe um recorte. E é esse recorte que permite que seja inteligível a nota musical. Então, se para ter harmonia, cadência, sinfonia, ritmo, a música precisa de pausas, que dirá a nossa vida, né? Que dirá a nossa vida? Que nossa vida seja poética, seja musical, com pausas, né? Então, tempo, segundo os maias, é arte. Tempo não é matéria, dinheiro, né? Exclusivamente. Tempo é arte. E aí, mais uma vez, palma para os poetas, né? Então, aqui sempre traz uma poesia, sempre traz a possibilidade de uma intervenção, de ter um músico, ter um dançarino nas nossas oficinas. Sempre a gente leva alguém assim
para gerar essa dinâmica, né? Bom, aqui fala sobre descanso, né? Também todo mundo já sabe, mas são lembretes, né? Se não lembrar, ninguém faz. E os dois últimos insights são o chamamento para ação. Então, eu falei do equilíbrio ecológico. Agora faz muito sentido falar de tudo isso, né? Porque bebi água, respirei, comecei a olhar para o meu alimento, né? Para a minha nutrição, que é água, ar e comida, né? Mas é também exercício, né? E porque produz, né, uma série de substâncias positivas para o nosso corpo, né? Isso é alimento, isso é nutrição, né? Os hormônios, enfim, né? São inúmeras formas do corpo se nutrir com os exercícios. E o sono, que é altamente nutritivo. Então, faz sentido a gente entender os valores dos quais eu acabei de falar e chamar para a ação, que é o engajamento que a educação ambiental na escola deveria estar gerando. Engajamento continuado, permanente, né? E não é isso que a gente vê acontecer. E aqui o insight 12º é o chamamento para a ação comunitária. Então, aqueles 11 insights atrás, eles fazem sentido quando a gente também entende que sozinho a gente não consegue dar conta. A gente precisa do outro para cuidar de nós, né? Para que a gente também cuide desse outro ou de outra, né? Nossas crianças, a natureza, os animais, né? E para que a gente se cuide também, né? Porque a curva de esquecimento faz com que a gente também esqueça do nosso cuidado. Aqui uma poesia que começa com amor, termina com amor e passa por toda uma jornada, né? Também poética, e depois, no outro momento, a gente declama ela. Aqui eu vou parar a apresentação e fazer uma rápida passagem, Eduardo, me dá mais 5 minutos só para mostrar aqui um case, né? Sim, Eu vou claro, meu só filho. Siga em frente, siga em ano frente. passando também, né? Para vocês conhecerem. Eu mandei parar essa apresentação, ela não parou ainda, engraçado, mas vamos sempre dar essa, vamos tentar pela janela aqui, né? Sempre dar essa briga com, a, com, com a tecnologia. Tela compartilhada, mas por enquanto não está no modo de apresentação. Pois é, ele aparece com a mesma situação. Mas se for o Vamos ver caso, aqui. meu filho, dá para Agora deu, você. Agora sim, agora positivo. deu. Tem que explorar os botãozinhos aqui. As crianças têm mais facilidade com isso, né? Elas vão apertando o botão, não tem medo que exploda nada. Então vamos lá. Bom, aqui eu vou contar um pouquinho dessa experiência em Caieiras, né? Então, nós implantamos em 2015 o programa e tivemos um sucesso fantástico, né? Aqui o conceito, né, da qual a gente extraiu, resgatou, né, o conceito de proteção, e daí a gente passou a trabalhar em Caieiras essas intervenções, né? Então, a gente criou um circuito chamado Circuito de Saúde e Ecologia, e através desse circuito a gente passou a chamar atividades, né, com ativistas, né, com toda a comunidade, atividades como caminhadas, como corridas, né, e várias outras intervenções. Então, nós criamos, o prefeito editou um decreto, né, reconhecendo o Pensa como parte da política municipal e interna da prefeitura de proteção ao trabalhador, né? Caieiras foi a primeira prefeitura do Brasil a implantar e cumprir as responsabilidades da NR7, da NR9, porque o poder público sempre procrastinou isso, né? Enquanto a iniciativa privada é obrigada a fazer, o poder público veio, né, empurrando com a barriga. Então, Caieiras saiu na frente, o nosso prefeito na época, o doutor Roberto Amamoto, médico do trabalho, ele entendeu rapidamente, falou, não, peraí, isso aqui tem a ver comigo. Né? Ele implantou, levou adiante, né? E aí o programa no município ganhou uma missão, uma visão, valores, né? E a postura sempre alerta, né? Que vem até dos escoteiros. Hoje, Caieiras retomou o grupo de escoteiros em 2008, né? Nada é de graça, né? Tudo vai
uma coisa vai puxando outra, né? Eu acabei padrinho também, um dos padrinhos desse grupo de roteiros. Repercussão na mídia desse trabalho. Esse trabalho ele passou pelo treinamento dos gestores, treinamento dos diretores, né, da administração toda. Ele também teve todo um trabalho de comunicação social, de comunicação de risco em saúde muito bacana. Então, palestras, oficinas, treinamento. Aqui, todo o programa de comunicação, né, os lembretes, todo dia, em todo o sistema de intranet na prefeitura estava todo tipo de lembrete, de chamamento para atividades, né? Ou seja, a gente entregava competências e chamava para habilidades o tempo todo, né? O tempo todo. Então, a campanha Minuto Pensa Dengue, nós resgatamos uma ideia que a Fiocruz trouxe de Singapura, aplicou nas favelas do Rio de Janeiro, e nós trouxemos para o município de Careiras. Também utilizamos flyers, né? Eram distribuídos toda semana, né? Flyers nas repartições para lembrar as pessoas de comportamentos simples para cuidar da saúde, né? Da proteção da saúde. Aqui, exemplo de palestras que nós também fomos convidados para dar em universidades, em empresas. Aqui só uma ilustração dos insights. Aqui exemplo de oficinas com água, né? Por incrível que pareça, a gente descobriu que tem gente que não bebe água, né? Tem um comportamento assim de camelo, uma coisa assustadora, e com diabetes, com pressão alta, com um monte de morbidades e comorbidades graves por desidratação crônica, né? Uma coisa chata, né? Uma coisa tão simples, levando a pessoas morrerem, né? A questão do combate à dengue, a gente trouxe também o PENSA para a questão das atitudes em relação à reciclagem. A gente plotou nos bags, que foram distribuídos mais de 200 mil na cidade, a campanha da dengue, né? Foram distribuídos centenas de squeezes para os servidores e para os participantes dos eventos, né? Aqui o exemplo do folheto Caça-Dengue, aqui o evento de intervenção com valores, né? A gente descobriu que tem fundações que doam material laico, né? Não religioso, falando sobre valores, né? De cultura de paz, uma coisa fantástica. Isso aqui falava sobre felicidade, uma fundação laica americana. Aqui o exemplo das atividades físicas, né, com caminhada, corrida. A cada 3 meses nós tínhamos um circuito com corrida, com troféu, medalha, assim, mobilizava muita gente, né? A Semana do Bebê, né, para as mães, falando sobre a importância da hidratação do bebê, e também hoje a gente fala muito da necessidade da boa hidratação do idoso também, né? Aqui a carinha do folheto, né, do folheto Minuto Pensa Bem. E essa aqui vai de graça aí para o Carlos, mas eu pedi, inclusive, essa semana, o registro na Câmara Brasileira do Livro, né, desta Fórmula Quântica da Felicidade, que eu já divulgo há 10 anos, né? Mas como eu quero fazer uma aplicação agora no marketing do Pensa também, aí eu resolvi registrar, né? Chama Fórmula Quântica da Felicidade, está inspirado lá no PIB do Butão, né? E algum dia eu explico para vocês como é que a gente fatora ela, porque não vai dar tempo aqui. Mas fica aí na curiosidade, você vê que você já apresentou o símbolo do infinito no começo e você viu que ele está aqui, né, Eduardo? Ó, felicidade é igual E elevado ao infinito vezes T elevado a N mediado ou dividido por A, né? E A é arte. Então, a arte media tudo que tem a ver com a felicidade. O tempo é arte, né? Então, bora lá, não vai dar para a gente entrar aqui nesse detalhe. Em outro momento a gente vem e fatora ela aqui. De novo, a poesia, né? Que vocês já viram lá, que fica aí um momento de um sarau, né? Marca aí um sarau, Eduardo, para a gente extravasar a poesia aqui. E aqui segue meu contato, né, para quem tiver interesse, né, empresas, prefeituras, universidades, que queiram levar a oficina do Pensa, né,
do Programa de Informação em Saúde, Comunicação de Risco em Saúde, nós teremos muito prazer, né, de prestar esse serviço, inclusive para as empresas podem abater no imposto de renda nessa despesa, elas podem patrocinar também esse trabalho para levar para a comunidade, para levar para as universidades, para as escolas, podem também se beneficiar com o abatimento do imposto de renda, né? Então, para encerrar, o Pensa, ele não conflita com a NR7 nem com a NR9, ele também não conflita com a NR5, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente, né? Ele é adesivo, ele adere, ele soma a NR7, a NR9 e agora a NR1, né, que é saúde mental. Então, o que o Pensa é? O Pensa é um programa adesivo voluntário para que as empresas possam tornar efetivos as NRs, né? Elas são obrigadas a levar a sério as NRs, sob pena de uma multa pesadíssima, que pode chegar até R$ 1 milhão, em alguns casos até mais, e às vezes elas não conseguem ter resultado pela falta dessas comunicações de risco que eu acabei de apresentar aqui. Então, finalizando, eu agradeço, né, e fico aí à disposição para dúvidas, para que a gente possa aproveitar esse momento aqui. Obrigado. Justamente, bom filho, agradecer demais, né, tudo que você compartilhou conosco. Eu aproveito avisar o pessoal que teremos no momento logo mais à frente, né, o espaço amplamente aberto para as manifestações e contribuições e perguntas, o nosso bate-papo a três, né? Eu vou passar a palavra para o Carlos Pinheiro. Daqui a pouquinho, Carlos, se você quiser voltar já à tela. Eu vou fazer comentários instantâneos, né, meu filho? É fantástico, digamos assim, esse casamento entre a sua grande experiência jurídica como um advogado, né, na área ambiental, e a prática da educação. Essa ação que você compartilhou conosco pelo Instituto IPH é fantástica, não é? Justamente reconhecendo a tal da curva do esquecimento, que é realmente algo muito grave na nossa sociedade, né, na realidade brasileira que a gente convive principalmente, né? E assim, primando pela simplicidade, simplicidade combina completamente com educação ambiental, né? Então, quando você resgata o verdadeiro sentido de saúde, o verdadeiro significado de saúde, né, no cotidiano, e também essa questão da proteção à saúde por meio de ações simples do dia a dia, fantástico, né? Realmente os insights que você acabou de partilhar conosco. Bem, a gente vai ter um papo excelente no momento seguinte. E agora eu comento que eu sabia o tema que você iria nos trazer, claro, né, bom filho? Foi acordado desde do final do ano passado, na verdade. Eu não sabia qual abordagem que você ia utilizar, mas eu percebo que eu fui muito intuitivo, digamos assim, né? Muito perceptivo ao me lembrar do nome do Carlos Pinheiro e convidá-lo para estar conosco nesse encontro, né, aqui. Carlos, a palavra está com você. Você tem aí o seu tempo aí, aproximado de 10 minutos, para ter suas contribuições. Uma atividade que fora. A palavra está com você. Boa noite, de novo, e agradecer Boa também noite. o convite do Eduardo, e um prazer também poder rever o Bom Filho por décadas, né, que a gente acabou se distanciando. Moro em Mogi Guaçu e também já trabalhei com educação ambiental e eu, ao contrário de você, acho que, Eduardo, eu pensei que seria um assunto bem mais técnico, né? Falei, nossa, vou ouvir bastante coisa de engenharia, né? De lagoas, de tratamento, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu vejo que a arte aparece aqui, né, de maneira espetacular. E hoje eu dei uma palestra numa escola, alunos também, dentro de uma matéria lá eletiva, e eu fiquei muito surpreso de saber que, às vezes, o básico a gente não pratica, né? Eu mesmo estou tentando trazer isso aí que você falou, de estar cuidando da saúde, tentando fazer caminhada todo dia.
E também eu descobri uma coisa importante. Ao caminhar, eu consigo, às vezes, resolver problemas, né? Então, às vezes, tem poemas que eu estou com uma dificuldade de resolver, aí eu pego meu celular e estou andando e estou fazendo lá os versos que falta, ou então eu estou fazendo box também, e aí estou metendo porrada lá, de repente também vem aquela mensagem, essa frase aqui, esse verso aqui que vai terminar lá ou continuar. Então, esse trabalho, né, de trazer o ser humano para que ele cuide da sua saúde, hoje parece difícil, mas é necessário, né? Porque o que, que a gente come hoje? Eu estava conversando com os alunos que eu morei numa zona rural, em Mogi Guaçu, e eu tive acesso, por exemplo, a comer coisas da Mata Atlântica. Então, todo aquele conhecimento ancestral das pessoas pretas, no caso, que moravam nessa região, eu fui um herdeiro, fui um depositário. Então, comer palmito, né, daquela região, comer um ariticum, um marolo, uma bacaúva. Então, a gente sabia, né, que determinada época do ano tinha um tipo de fruta e a gente se aproveitava daquilo. E hoje as crianças, elas são tudo focadas para ter uma alimentação industrializada, né? Quanto mais fast, né, mais fast, menos food, né? Mas é o que o pai e a mãe acham interessante. E aí, se você trabalhar esse âmbito do ser humano, aí você pode trabalhar os assuntos mais para fora dele, mas que são deles também, né? Porque ele está bem, ele dorme, ele respira. Aí ele vai entender que ele precisa se engajar para que o global seja atendido também, né? Agora, só você falar para o cara, não, você tem que jogar lixo na lata, ou você tem que reciclar. Mas você falou, tem gente que não bebe água, né? Então, como você vai falar que não bebe, que você tem que cuidar da água, sendo que a pessoa nem bebe água? Então, que preocupação que essa pessoa vai ter em proteger o córrego, o rio, uma fonte de água da sua cidade, se ele mesmo, enquanto ser humano, não está engajado nele, na saúde dele, no corpo dele, na responsabilidade que ele tem no dia a dia com a sua saúde, né? Como que ele vai se engajar com outras coisas do bairro, né, da cidade? Então isso me trouxe essas reflexões, né, de como é necessário, parece coisa simples, mas é verdade, a gente precisa saber essa questão do alimento, aonde vem, de onde, como é fabricado esse alimento. E aí as pessoas não estão nem sabendo que nem vem da natureza. Fazer Não um tem, parênteses, Carlos, sobre quando a gente conversa com as pessoas estão desidratadas, né? O professor, né, ele sofre muito em sala de aula, porque como não existe, né, esse sistema de controle de risco à saúde ambiental dentro da escola, né, os alunos estão, já no Intinep, vão para a escola, já passaram um tempo sem beber água, né? Não há um incentivo, né, em muitos lugares para que os alunos levem seus squeeze, essa garrafinha de água, né? E quando o professor inicia a aula tem ali em média 40 minutos, né? Então, já somou mais 40 minutos. Então, a cada 1 hora e meia, é importante que o corpo humano receba algum tipo de hidratação. Passado 1 hora e meia, começa a entrar um sistema inteligente, né? Nosso sistema nervoso, ele começa a entrar em colapso, né? Então, a capacidade de aprender começa a ficar comprometida. Então, se passa 2, 3 horas sem se hidratar, esse aluno, ele entra num estado de agitação, né? Ele perde a atenção e perde a capacidade de aprendizado. Ou seja, ele se irrita facilmente, ele quer zapear o professor. É uma situação bem crítica. E é por uma questão simples. É desidratação. A segunda é a asfixia mecânica também, tá?
porque essa coisa da sala quadrada, o aluno debruçado em cima do diafragma, né, o tempo todo ali, né, então, o professor tem que, às vezes, também receber essas dicas, falar, pede para a galera levantar, esticar os braços, abrir o diafragma, respirar, porque o cérebro precisa só disso, água e oxigênio, né, é a principal nutrição do cérebro. Então, eu achei legal fazer esse parênteses, porque, de fato, é o que você falou, conversar com as pessoas desidratadas, é duas perdas de tempo, para a gente e para a pessoa, né? Sim, porque para ela não tem propósito nenhum se Nenhum. engajar, porque Nossa. nem para ela está usando. Então, para que eu vou me preocupar? Então, acho que é muito interessante essa perspectiva. E saiu, acho que eu não pude ler a matéria no UOL, né, de que a questão de saúde ambiental prejudicou muito o SUS, né, porque acaba indo lá no SUS, quer dizer, um bom recurso que poderia ser aplicado em outras questões de saúde, não são porque você tem uma deficiência no saneamento ambiental. Então, eu achei muito interessante. E geralmente os prefeitos não querem saber de nada disso, né? Os prefeitos querem saber de coisas pomposas, né? Obras, né? Lagoas, né? Projetos megalomaníacos, né? Esse negócio de querer ouvir o outro, de querer pôr um projeto para fazer caminhada num bairro, isso daí não rola, né? E infelizmente deveria, né? Porque eu vejo aqui em Mogi Guaçu, uma cidade que tem 150 mil habitantes, você tem uma quantidade de pessoas idosas, né? E essas pessoas idosas não têm o que fazer, porque foram, né, ficaram idosas, mas você não tem uma atividade física para ela, né? Então ela fica às vezes num canto, aí ela acaba tendo contato com droga, com outras questões que acabam não sendo positivas para a saúde delas. E aí ela deixa de ser produtiva, né? E mesmo sendo idoso, você é uma pessoa produtiva, deveria estar, né, sendo engajado na comunidade. Então, eu achei, assim, surpreso pelo tema, mas surpreso também porque tem a poesia, né? Então, eu falei, comecei com os alunos lá na palestra. é, eu tenho um poema meu que fala assim, no final, né? Se quisermos água boa, abundante para chuchu, não maltratem o Coroa, o bom rio Mogi Guaçu, né? Que é o rio da minha região, ele passa, a cidade é feita às margens dele, mas, assim, poucas pessoas estão preocupadas com isso, né? E não sabe que para ter essa água para beber, precisa dele, né? Então, eu achei muito interessante a abordagem e é educação ambiental, né? É uma forma de educação ambiental, mas está mais assim próxima do ser humano do que aquela educação ambiental de que não joga isso, não faça aquilo, não mata isso, não mata aquilo, né? Sendo que o próprio ser humano não está bem com a sua própria saúde, não está garantido, né, a sua integridade física e mental, entendeu? Então, isso é o que eu acho que posso contribuir por enquanto aqui. Muito bom, Carlos. A gente agradece seus comentários, não é? Você, militante, né, há tanto tempo na questão ambiental, envolvido com muitos movimentos sociais, não é? O coletivo Afro Caipira. Eu acho que depois do segundo momento você pode comentar algo a respeito. E também, né, como poeta, é, Carlos promove periodicamente um sarau online, né, do qual eu já tive a oportunidade de participar, um sarau comemorativo do Dia Mundial da Água, tem talvez uns 2 anos isso, mas a gente vai ter tempo para conversar mais a respeito no segundo momento, né? Eu penso que vale a pena realmente, né, Bonfilho, você praticamente abriu a tua, muito rica, né, toda a tua apresentação, trazendo elementos simples, né, mas com muita profundidade no sentido de desperta, né? Pessoas, nós, seres humanos, de qualquer idade, né? Temos que despertar, né? No sentido de que
como, né, caminhar em busca, né, dessa questão da saúde, né, o conceito biopsicossocial, né, da Organização Mundial da Saúde, que você trouxe para a gente, de um completo estado de bem-estar, né, físico, mental, social, o que é um tanto utópico, né? Nos grandes centros urbanos, por exemplo, a gente vive justamente o contrário, né? Vidas estressantes, com presença de violência, né? Com pressão ao consumo, com necessidades básicas de sobrevivência. Enfim, então a gente realmente teria de fazer uma grande transformação na nossa sociedade em relação a todo esse sistema tão opressor vigente, né? E a educação ambiental, no caso aí, a tua proposta, não é, bom filho, resgatando a proteção da saúde. Sim, Fique à vontade de comentar algo mais. Na verdade, a gente vai passar logo na sequência a palavra para o público. Fique à vontade, meu filho. legal. Então, você colocou bem, né? As condições de vida às quais nós somos tocados a se inserir nelas, né? Elas são realmente degradantes, né? Então, você tem o conceito de saúde e você tem a realidade da doença, né? Mas tudo isso chegou nessa situação, né? Por conta exatamente da gente não ter se mantido alerta, né? Eu costumo brincar, né, às vezes, assim, com a ideia da perfeição humana, né? Deus fez o ser humano, né? Eu acredito, né, que é ele que fez o ser humano para que a gente pudesse ser um projeto que buscasse a perfeição, né? Que é, na verdade, essa busca existe. Mas nós temos que ter uma certeza, né? O nosso projeto, ele, ao embarcar no livre-arbítrio, junto, né? E não só, né, um software perfeito, né? Ele fez com que a gente aprendesse por tentativa e erro o tempo todo, né? Então, nós vamos ter que nos manter sempre alerta, né? Nessa capacidade de aprender a aprender o tempo todo, porque nós temos uma certeza. A certeza é que o ser humano tende a dar errado, né? Tem uma tendência muito grande. E as sociedades humanas e as suas cidades têm muita chance de dar errado, né? De dar ruim, né? Como o Carlos lembrou, né? Ele fez uma menção ao rio, ao velho rio, né? E os idosos, né? A maioria das civilizações humanas se perderam por abandonar os idosos, né? É uma curva de esquecimento da importância do idoso, né? O idoso ele tem o conhecimento do risco, ele tem conhecimento das ferramentas de comunicação, né? E de cuidado, né? Que tem que ter, porque ele aprendeu, ele passou por todos os acertos e erros e tem essa memória. Então, ao abandonar o idoso, a sociedade também abandona a possibilidade de dar certo. Então, a chance disso que a gente está vendo, essa bagunça, essa cidade sanitariamente inviável, né, ecologicamente desequilibrada, ela é fruto da curva de esquecimento e principalmente de esquecimento da importância do idoso, né, de tudo que é antigo, né. Então, as pessoas serem instigadas e animadas e ativar o sempre alerta é importante porque a gente pode o tempo todo reconstruir, reinventar, ressignificar e buscar continuar nesse aprendizado de tentativa e erro, mas a gente acertando mais, porque juntos, vida comunitária, insight número 12, né? Cuidar uns aos outros, juntos, né? Juntos a gente erra menos, né? A gente vai muito mais longe errando menos. Então, esse é o desafio que também é contramão do que é vendido, né? Compre o seu, pague e vá embora, não enche o saco, né? Quando, na verdade, é o contrário, né? Antes de comprar, vamos perguntar se esse negócio funciona, será que dá certo? Será que não deu ruim com alguém? Será que não fez mal? Será que esse comportamento vai dar certo? Enfim, a vida comunitária é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui é um exemplo claro de vida comunitária, né? De intercâmbio, de buscar aprender um com o outro, né? É fundamental. Então, enfim, sim, a gente vive num caos, né? Não é a primeira vez na história da humanidade. A gente acha que foram só 9 ou 10 civilizações no seu apogeu que desapareceram, né? Mas eu arrisco dizer que são 300 civilizações
que desapareceram no seu melhor momento, né? Então, os maias tinham um conhecimento que a matemática de hoje, embarcada em computador, não superou o conhecimento deles, né? A astronomia que eles conseguiram ter, né, no acervo enciclopédico deles não está superada nem pelos maiores radiotelescópios que estão colocados no espaço. Então, poxa, o que aconteceu, né? Eu arrisco dizer foi o esquecimento dos idosos, né? Em algum momento ficou tão tranquilo, né, ter algum tipo de tecnologia, algum conforto, né, e acharam que não precisavam mais dos idosos. Isso aqui não é a coisa mais avançada da história da humanidade. Tem outros artefatos, né, que a humanidade produziu, eu arrisco dizer muito mais avançados, muito mais úteis do que isso, né? Esse espelhinho, espelhinho de índio, né? Então, eu acho que assim o sempre alerta dos escoteiros está de graça para nós. Justamente, bom filho, também compartilho dessa percepção, né, de que a nossa atual civilização aqui ocidental, a nossa sociedade, ela está num rumo de autodestruição, né? Quer dizer, o caos vigora, né? E a gente empenhado em pequenas práticas, né, que possam de algum modo nos alinhar, nós como seres humanos, né, nos alinhar ao meio ambiente, do qual fazemos parte, né? Nós seres humanos somos parte integrante, né, do meio ambiente e nos reconectar com o planeta, né? Temos um desafio enorme pela frente, né? Enquanto muito se fala de sustentabilidade, né, na prática, mas eu tenho certeza que teremos agora na segunda parte do encontro um bate-papo assim bastante rico, né, em continuidade. Nesse momento eu vou finalizar a gravação dessa primeira parte e do encontro. A gente vai seguir para a segunda parte do encontro, igualmente importante para contar aí com a interação com o público. Gente, parabéns, Bom Filho, mais uma vez, né, pelo trabalho belíssimo que vocês vêm desenvolvendo no Instituto IPH. E parabéns também, Carlos Pinheiro, né, por todas as suas ações, os movimentos socioambientais com que você vem se envolvendo, né, atualmente aí na região de Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. Vamos seguir em frente com a segunda parte do encontro. Eu vou esperar o sarau, viu, Carlos? Estou aqui animado com esse sarau.